Queridos irmãos e irmãs, professores, alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, do Iapoque ao Chuí, da nossa grande federação brasileira, nosso Brasilzão do Senhor Deus, bem como você fora, na Europa, nos Estados Unidos, seja onde for, receba em nome de Jesus a paz do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia, nesta hora que nos assiste. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à Escola Bíblica Dominical através da editora Betel. Nós estamos aqui juntos para estudarmos o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Nosso querido comentarista, Bispo Oídio José do Carmo, advogado, teólogo, um dos bispos do Concílio de Bispos das Assembleias de Deus, é presidente também da Conemar de Goiás, dentre essas funções, escritor, pastor-presidente da Assembleia de Deus ali em Campinas, Goiânia, é uma pessoa que muito nos agrada, amamos, uma família linda, para quem vai o nosso abraço sempre. Estamos estudando hoje o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal, lição de número 5. Texto áureo para que possamos já iniciarmos tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Na verdade aplicada, leremos que devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que a sua chamada não se apague em nossas vidas até que Cristo venha. Teremos como objetivos dessa lição compreender o surgimento do pietismo, também abordaremos o conceito para identificar as ideias do pietismo e ressaltar a essência das raízes teológicas deste grande movimento. O texto que utilizaremos para referência, onde você pode fazer uma leitura mais precisa na sua casa e com mais tempo, é o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos de número 1 até o versículo de número 5. Vamos então darmos início a essa lição orando ao Senhor Deus e recorrendo a Ele, pedindo que nos derrame as bênçãos para que a igreja não se afaste da verdadeira doutrina, a verdadeira e sã doutrina. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Convido os irmãos para um momento de oração. Pai nosso, que estás nos céus, glorificamos o teu nome, te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Abra o nosso entendimento para compreendermos. Que o teu Espírito nos guie e nos dirija. Ajuda-nos a guardarmos a tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra ti. Conduz-nos, fortalece o teu povo, desperta o teu povo e continue nos ajudando a crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, o pietismo ele exerceu, sem dúvidas, uma influência muito significativa e abrangente, impactando profundamente o desenvolvimento do pentecostalismo em várias partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa influência foi particularmente marcada e moldada por aspectos espirituais, teológicos deste movimento. Na Escandinávia, o pietismo então encontrou também um terreno fértil, especialmente na Suécia, de onde
originou nossos fundadores das Assembleias de Deus, especificamente também na Noruega, uma ênfase muito concisa, experiência pessoal com Deus daquelas pessoas que ali habitavam, uma santidade, um fervor espiritual que alinhavam esses valores que mais tarde seriam refletidos no pentecostalismo. Então vamos ao ponto de partida, onde nos diz: devemos buscar ao Senhor. Para comentarmos o primeiro tópico, convido o pastor Marcos Santana para que nos dê sequência e que possamos ser abençoados por Deus através do surgimento do pietismo na sua explicação. Irmãos, o texto da verdade aplicada diz que a sua chama não se apague em nossa vida. Ao ler a verdade aplicada, me veio à memória aqui um evento realizado aqui na sede de Madureira, o 2º Congresso Interestadual de Mocidade. O tema do segundo sim foi: a chama do Espírito arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Baseado esse tema em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Mas também me trouxe à memória o dia 11 de fevereiro de 1977, justamente em pleno segundo sim, quando o Senhor me concedeu a bênção de ser batizado com o Espírito Santo. Então é importante aproveitarmos a lição de hoje para buscarmos no Senhor a bênção de manter a chama acesa em nossos corações. A lição de hoje é um alerta contra o comodismo e a frieza espiritual. Compartilho com os irmãos estas referências bíblicas: Mateus 24, 12, Romanos 12, 11, 1 aos Tessalonicenses 5, 19. São referências que têm tudo a ver com esse movimento que vamos estudar hoje. Tópico 1, o surgimento do pietismo. O movimento pietista ele surgiu na segunda metade do século XVII na Alemanha. O contexto na Alemanha era de guerra. A Alemanha ela tinha experimentado a Guerra dos 30 anos, um contexto de profunda crise econômica, crise moral, escassez. Portanto, eram tempos difíceis na Alemanha. No campo religioso e eclesiástico, a Igreja Luterana, que Spener, ele participava, ele era membro da Igreja Luterana, do movimento pietista, vivenciavam um momento de rigidez nas doutrinas, na administração dos sacramentos, mas sem vida, sem dinâmica, sem vigor. 1.1, as ideias da reforma pietista. Esse movimento, vale aqui ressaltar, ele não tinha como objetivo a fundação de uma nova denominação. Eles não tinham como objetivo se desligar da Igreja Luterana. Eles apenas consideravam que a reforma protestante, levada a efeito na Alemanha, ela deveria ir além dos aspectos doutrinários e litúrgicos e alcançar a espiritualidade, a vida do cristão em sua comunhão com Deus. Foi, na verdade, um verdadeiro esforço para renovar e vitalizar a Igreja Luterana. Como nós hoje precisamos também buscarmos a cada dia essa renovação, essa revitalização na nossa vida de comunhão com Deus. Outros aspectos, diziam eles, precisavam ser enfatizados também, como a experiência religiosa pessoal, como arrependimento e santificação. Eu destaco aqui a importância
de nós buscarmos um entendimento bíblico acerca destes aspectos. Não apenas crer, mas também viver. Não apenas conhecer, mas também praticar. Não apenas saber, mas também obedecer. ênfase no estudo das Escrituras e na oração, com dependência do Espírito Santo. É um resumo das ideias do movimento pietista. 1.2, o resgate da reforma. Crenças corretas, ortodoxia, para um viver correto, ortopraxia, com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ortopatia. Evidentemente que pela imprescindível ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo agindo em nós é possível estarmos vivenciando estes aspectos na vida cristã diária. Então, em relação ao pietismo, nós precisamos estar atentos quanto à tendência de enfatizarmos o anti-intelectualismo, o equívoco de supervalorizar o emocionalismo sem meditação e atenção à exposição bíblica, e também o equívoco de colocarmos as experiências espirituais, as experiências pessoais acima do que diz as Escrituras. 1.3, o pai do pietismo. Segundo Walker, naquela obra História da Igreja Cristã, Spener, ele foi influenciado também pelos escritos puritanos, que foi o tema da lição passada, o movimento puritano, especialmente por um livro cujo título foi A Prática da Piedade. Conforme registrado em uma publicação luterana, eu achei muito interessante esse registro. Spener, ele foi o maior reformador da Igreja Luterana na Alemanha. E o pietismo, considerado o maior movimento religioso da história da Igreja Luterana. Ele não se conformava com a pouca conexão que ele encontrou na sua vivência entre a fé luterana que ele recebeu em sua formação e a teologia ensinada nas universidades. Um momento relevante foi em 1675, com a publicação da obra Pia Desiderio, Pia Desideria, Desejos Piedosos. Um resumo do programa do movimento pietista nós vamos encontrar exposto por Spener. A busca por um entendimento claro e profundo das Escrituras, o resgate do sacerdócio universal dos crentes, experiência e prática da vida cristã, espírito de caridade ao lidarmos com as controvérsias, rever o treinamento pastoral com ênfase na literatura devocional e prática e a pregação que tenha como propósito instruir, inspirar e alimentar crentes. Irmãos, é notório o fato de nós identificarmos muitos desses aspectos aqui mencionados com o movimento pentecostal. E assim mostra a história. Chegamos até aqui a partir desses diversos movimentos de renovação, avivamento e restauração de princípios bíblicos. Que o Espírito Santo nos conduza, nos ajude a não abandonarmos os princípios bíblicos, mas continuarmos
a vivermos uma vida fervorosa, servindo ao Senhor, a chama não pode se apagar. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado por essa belíssima explanação. E o senhor nos ensinou que o movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Vamos ao tópico de número 2, pastor William Barros vai nos dizer acerca da convocação para a segunda reforma, um movimento que se originou por volta do ano de 1675, este grande movimento que o senhor há de nos explicar. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Meus irmãos, o meu tópico 2 aqui, ele vai iniciar justamente onde parou o pastor Marcos Santana. O pastor Marcos Santana, no tópico 1.3, vai falar aqui para nós sobre o pai do pietismo e acaba sendo introduzido para a gente aqui a figura do Philipp Jacob Spener. E a gente entra no tópico 2 falando um pouco sobre esse grande homem de Deus. Ele, em 1670, vai inaugurar o que ele vai chamar de Collegia Pietatis, um grupo que se reúne para orar e para estudar a Bíblia, discutir assuntos bíblicos e orar, gastar tempo orando, estudando. Vejam que o início desse movimento de Spener é muito parecido, se não igual, ao que ocorre em qualquer igreja, qualquer grupo, em qualquer lugar, quando se forma uma igreja, quando se busca a presença de Deus e se vive um tempo de avivamento e colheita de salvação de almas. O padrão de Deus nesse aspecto é muito similar em qualquer época. E é o que vai acontecer aqui com Spener. Em 1675, ele vai escrever um livro que vai ser considerado um marco para esse movimento, que é o Pia Desideria. E aí, esse livro vai tratar justamente desses encontros de oração e de estudo, ou seja, os pensamentos, as mensagens, as revelações bíblicas, a experiência com Deus que vai suscitar justamente desses momentos únicos de oração e busca a Deus e de estudo da palavra, vão suscitar essas memórias e esse livro. E é interessante que esse é um ponto crucial nesse movimento, porque diferente dessa fé intelectualizada e teórica que acabou virando o movimento luterano nesse momento, vai surgir um grupo voltado para a oração, para a Bíblia e para a salvação de almas. Irmãos, vejam que em qualquer época, independente do local, independente dos obstáculos, a resposta de Deus para tempos de frieza, tempos de engessamento espiritual, a resposta de Deus é pessoas orando, buscando, fome da palavra, sede de Deus. Essa ainda é a receita válida para cada pessoa que assiste essa aula. O tópico 2.1 vai falar sobre justamente a decadência espiritual da igreja luterana nesse tempo. E eu vou frisar alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro, o século XVI foi marcado pelo movimento protestante e as suas ideias sobre graça e tudo que aconteceu a partir daí, e nós vemos as figuras de Lutero e Calvino como vultos principais desse movimento no século XVI com a Reforma. Quando chega no século XVII, ou seja, um século depois, o que vai acontecer? O movimento luterano acabou se tornando uma religião mais interessada na teoria, na filosofia, na teologia, do que na prática da doutrina na vida diária. Ou seja, a prática cristã, ela tem pouca importância nesse momento dentro do movimento luterano. Tudo acaba virando discussões filosóficas sobre Deus, sobre o universo, sobre o mundo, sobre o mal, sobre o bem. E o ser humano e a devoção, a comunhão, aquilo que Adão experimentou no Éden quando estava com Deus e perdeu depois que pecou. Aquilo que Abraão presenciou quando Deus está prestes a destruir Sodoma e Gomorra e fala com ele. Sabe, relacionamento com Deus, isso fica esquecido.
E a religião se torna formal, se torna intelectualizada, se torna meramente uma discussão de dogmas, símbolos, teologia. E nesse quadro que eu apresento aqui, diante de uma fria vivência intelectual religiosa, um formalismo dominante religioso, a resposta é justamente uma igreja viva. Uma igreja que desperta para buscar novamente os marcos iniciais da história da igreja, do tempo dos apóstolos. A Bíblia diz em Atos 2 que perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão. Sabe, essas coisas são a base, são a saúde, são a prova de que estamos vivos espiritualmente. Vivemos, irmãos, tempos também difíceis, onde precisamos de reforma. Essa aula hoje não é uma oportunidade para você apontar o dedo para alguém e dizer você precisa de uma reforma. Essa aula de hoje é uma oportunidade para cada um que assiste essa aula olhar para si mesmo e dizer: Deus, será que eu preciso de uma reforma? Será que eu estou precisando mudar? Será que eu estou ficando formal, carnal? Estou vivendo um evangelho intelectualizado, sem vida, sem poder, sem busca, sem essência, sem combustível? O nosso tópico 2.2 vai apontar para um outro aspecto e vai continuar falando um pouco mais e vai trazer para nós aqui um outro expoente desse movimento, o conde Nicolau von Zinzendorf. Ele foi um pietista e é interessante que o pietismo provocou um grande interesse pelo estudo, pela discussão da Bíblia, ou seja, o estudo da Bíblia e a oração. E o resultado disso também vai se mostrar justamente na Igreja da Morávia. O que vai acontecer? O conde Nicolau ele viveu de 1700 a 1760. Ele estudou direito, se formou aos 22 anos e ele desde cedo pregava sobre a necessidade de comunhão com Cristo, de viver uma vida espiritual e de comunhão com Jesus. Dentro da sua propriedade, se começou a formar uma igreja, inicialmente de refugiados da Boêmia, isso em 1722. Em 1727, ele já tinha se tornado o líder desse grupo e vão fundar uma igreja baseada justamente nessa visão de uma vida de busca a Deus e uma vida de oração, de jejum, de simplicidade, de santidade e de deixar com que a palavra fale, a palavra molde, a palavra mude a nossa vida e o nosso caráter. Isso vai ser fundamental naquele tempo. E essa igreja, e a gente já entra aqui no tópico 2.3, essa igreja vai se tornar um grande centro, um grande polo missionário a partir disso. Eles fizeram missões na África, na Índia e na Groenlândia. Nicolau vai inclusive chegar na América e vai trazer um fervor e despertar com que outros alemães que viviam na região protestantes também se unissem para viver em comunhão com Deus. E é interessante que o fervor dele vai ser condensado também. Não pense que era só aleluia, glória a Deus, não. O Augusto Spanberg foi o teólogo desse movimento que vai condensar em escrita, em livro, tudo que eles acreditavam, como eles enxergavam a comunhão com Deus, o que a Bíblia mostra sobre o relacionamento do crente com o Espírito Santo, e vai despertar para um grande avivamento que vai se manifestar em salvação de almas e preocupação com vidas. Ou seja, aonde há avivamento, há santidade. Essa continua sendo a fórmula que deu certo. Essa continua sendo a receita da igreja. Que nós possamos hoje pegar essa aula e despertarmos. É tempo de rasgar o coração. É tempo de boca no pó. É tempo de buscar o poder que vem do alto. Vivemos um tempo como nunca vimos o ataque das trevas para a destruição do ser humano. É imperativo que uma igreja que busca, uma igreja viva se levante para manifestar o poder de Deus no mundo e ganhar as almas para Jesus. Eu tenho certeza que se existe alguém que Deus quer usar, é você.
Que Deus te abençoe. Querido pastor William Barros, muito obrigado por essa explanação tão brilhante. O senhor nos ensinou que o movimento pietista avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Vamos ao tópico de número 3, onde nós estamos abordando nossas raízes teológicas. A identidade teológica das Assembleias de Deus, nesse aspecto das raízes teológicas, está profundamente enraizada dentro deste movimento de renovação e avivamento que foi marcado na história do cristianismo. Entre esses movimentos, eu quero destacar aqui também o pietismo como uma forma muito ampla, conhecido como um dos mais influentes pós-reforma para o protestante, o movimento mais influente pós-reforma para os protestantes. O pietismo ele trouxe uma ênfase voltada uma ênfase renovada na experiência pessoal com Deus, na santidade, na vida prática, na fé e no contexto da comunidade. Essas características, elas especialmente moldaram a maneira e o significado do DNA espiritual das Assembleias de Deus, que acabaram herdando essa busca por uma espiritualidade, digamos, mais autêntica, vibrante e que também seria e é transformadora. Nesse ponto, querido amigo e companheiro também do nosso bispo no IBAD, bispo Abner, o Isael de Araújo, ele observa que, dentro dos seus escritos, o pentecostalismo nos Estados Unidos foi profundamente influenciado pelo pietismo, digamos, europeu. Nessa influência, não apenas foi um ponto de inspiração a devocionais espirituais diários, mas também ajudou a moldar o foco central desse pensamento pentecostal. Então, portanto, o pietismo ele entrou como uma, digamos, expressão marcante tanto no metodismo e nas convenções de que Kevsky, promovia uma busca da vida cristã mais profunda, mas também conhecida como vida superior. Esse movimento Keswick, realizado na cidade inglesa de mesmo nome, é um dos frutos desse pietismo. Esse legado demonstrado como pietismo acaba sendo um papel essencial na edificação de uma espiritualidade que buscava integrar a fé todas as dimensões da vida do ser humano. E aqui promove o cristianismo um papel centrado na transformação do indivíduo e também da sociedade. O 3.2 nos fala sobre a influência americana, eu tinha lido, eu falei a influência do 3.1, eu li a influência do pietismo no avivamento norte-americano. E agora é a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro, ao 3.2. A trajetória do pentecostalismo brasileiro acaba estando profundamente conectada ao avivamento ocorrido nos Estados Unidos no início do século XX. Foi nesse contexto que tantos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, receberam uma palavra profética e tiveram a obediência e direção, orientação de levar o evangelho ao Pará, ao norte do nosso Brasil. Desembarcaram aqui sem conhecer a localização geográfica, o destino ou qualquer outra coisa. A única coisa que talvez existia era um mapa mundi. E a obediência divina foi com que eles utilizaram para guiar. Embarcaram para o Brasil, desembarcaram em 1910 ali no Belém do Pará, cumprindo então aquilo que o Espírito Santo havia direcionado. O bispo Oídes destaca aqui algo importante. Na fundação do ministério, ou no começo, o Brasil foi marcado por homens que estavam cheios do Espírito Santo, que obedeceram à fé, que se mostraram completamente embebedecidos por essa maravilhosa influência do Espírito. E essa influência escandinava, pentecostal, também americana, resultou em um movimento robusto, com
com uma condição muito firme, sólida. E esses elementos tradicionais do pietismo também adaptou-se ao contexto brasileiro, criando uma identidade que eu diria que se formou única, que continua a moldar o pentecostalismo agora não só no país, mas fora dele. A história das Assembleias de Deus no Brasil passa, portanto, por essa rica tapeçaria da obediência, do temor, do avivamento, da herança espiritual que une essas diferentes culturas sob um propósito comum, que é proclamar o Evangelho, é viver uma prática autêntica e transformadora. O 3.3, para encerrarmos, vamos falar sobre as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A partir do ano dos registros, na verdade, de Walker, lá em 1981, é possível identificar essas características presentes. Sobre a raiz das Assembleias de Deus do Brasil, a influência do pietismo é notória. O Walker, em 1981, nós conseguimos identificar essas características e elementos essenciais demonstrados na revista, que acabaram sendo a raiz das Assembleias de Deus no Brasil. Entre essas características, eu quero destacar algumas delas que está na revista tão facilmente aqui expostas, que é a importância do sentimento na experiência cristã. O que é isso? A fé era vivenciada de forma não somente dita, mas era uma experiência pessoal, emocional, a pessoa promovendo uma conexão íntima com o Senhor, com Deus. Essa participação também dos leigos é um ponto. As pessoas menos favorecidas, e eu acho interessante que eu lendo um jornal antigo, uma publicação ainda, não me recordo se é do Mensageiro da Paz, era por volta dos inícios do século XX, quando o missionário Gunnar Vingre vai assim fazer, ele descreve um dos artigos acerca dos objetivos da Igreja Assembleia de Deus, e nesses objetivos interessantíssimos, nós vemos que ela se destaca emergindo da sociedade mais carente, dos lugares mais periféricos, a ponto das igrejas das Assembleias de Deus não estarem em principais avenidas, mas sim dentro de bairros. Segundo aqui Donald Dayton, em 2021, ele vai destacar uma coisa importante. Ele desempenhou um papel crucial, o pietismo, na formação do pentecostalismo, é a citação dele, sendo muitas das vezes negligenciado em estudos históricos, em particular o movimento pietista, na questão do desenvolvimento da doutrina da cura divina, enfatizando a ação de Deus no corpo e na alma. Então, dessa forma, foi negligenciado, mas quando tratamos da doutrina da cura divina, o pietismo também exerce um papel de importância dentro desse arcabouço doutrinário na evolução da doutrina da cura divina. Eu ensinei, então, portanto, que a identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. E concluo que o estudo desta lição contribua para, sem dúvidas, você ter marcando uma sincera e necessária reflexão sobre a vivência cristã, como somos alertados nas Escrituras à medida em que nos aproximamos do Senhor. Também a frieza e a indiferença tende a se intensificar, alcançando ainda muitos corações e mentes, mas que o Espírito Santo de Deus continue a aquecer o coração de cada um de nós, membros do corpo de Cristo. Portanto, não instigais o Espírito Santo. É isso que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16. É isso. Assim concluímos a nossa lição de número 5. Convido o pastor William Barros para que possa proceder com esta oração final, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor.
Essa aula falou muito fortemente aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que a mesma chama arda em nossos corações. Que possamos despertar para o Evangelho, ó Deus, dos apóstolos. O Evangelho do início. O Evangelho da simplicidade. O Evangelho do amor genuíno. O Evangelho do avivamento. Que essa chama não apague em nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por curtir, comentar, compartilhar. Juntos nessa empreitada, vamos seguindo para a lição 6, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Te aguardamos na próxima aula, sempre, Editora Betel, edificando a casa de Deus.